As mídias de romance entre dois homens, né, que conhecemos como BL ou yaoi, eles têm há muitos anos tendo sua popularidade começando lá no Japão e hoje em dia tendo a Tailândia como uma das maiores produtoras desse conteúdo. Conteúdo, né? De qualidade. É um nicho que está em constante crescimento e vem abrindo portas cada vez mais para a comunidade LGBT. Tanto para quem produz, quanto para quem consome. Essa última frase foi meio estranha, mas é a pura verdade. A maior parte dessas produções de BL não são produzidas por pessoas da comunidade LGBT. E sim são produzidas por e para mulheres heterossexuais. E por conta disso nós temos diversas questões e diversas problemáticas que giram em torno da produção desse tipo de mídia, que nos últimos anos vem sendo apontada tanto pela comunidade LGBT, quanto pelas próprias produtoras desse tipo de conteúdo, que denunciam a falsa representatividade e o mau uso da figura das pessoas LGBT, que acabam tendo a sua imagem deturpada e muitas vezes fetichizada, que é o que nós vamos debater no vídeo de hoje. Esse vídeo irá trazer críticas quanto à comunidade das fujoshis, porém com um foco muito maior na comunidade oriental, entendendo que elas têm aspectos culturais que divergem de nós no ocidente. Porém, se você for uma fujoshi brasileira que se sentir doída com os aspectos que eu irei trazer nesse vídeo, muito provavelmente esse vídeo está criticando você também. Oi meus horrores! Sejam muito bem-vindos ao canal Gay Popper, cultura pop e geek sob um olhar colorido. Eu sou o Duda e o tema do vídeo de hoje é os padrões de gênero no mundo dos BL, ou yaoi, ou viadagem, como a gente gosta de falar. Aqui no canal Gay Popper nós temos vídeos longos a cada 2 sextas-feiras, às 18 horas em ponto, e shorts nas outras semanas intercalando. Então já se inscreve se você ainda não é inscrito para ficar por dentro das atualizações do canal. Então, bora lá! Eu ia falar também sobre a gordofobia presente no BL, porém, não tenho muito o que falar, né? Simplesmente não existem personagens gordos nesse tipo de série, e quando existem, eles sempre são personagens caricatos e feitos para alívio cômico. Eles seguem a mesma receita de qualquer personagem gordo em qualquer tipo de série. Então a problemática acaba não ficando apenas dentro do mundo do BL, e sim pra tudo. Então, como a gordofobia nos BLs é a mesma gordofobia em qualquer outro tipo de série, eu acho que fica assunto para um futuro vídeo. Para começar esse assunto, a gente precisa tratar dos arquétipos do BL. Tá? Desde os primórdios das produções deles, nós temos a presença de 2 tipos de figura de personagens que são muito marcantes, estão sempre presentes. E elas são tão marcantes que só de olhar os traços de um personagem, seja ele um personagem de 2D de anime ou um ator, a gente já consegue identificar qual vai ser o papel dele nessa obra. Eu estou falando dos arquétipos do semi e do uki, que são 2 termos que até hoje em dia já caíram um pouco em desuso na comunidade que assiste BL, porém, eles ainda estão presentes, mesmo não usando esses termos especificamente. O ponto mais importante de diferenciação entre o semi e o uki é exatamente a posição sexual deles, né? O semi é o ativo e o uki é o passivo. Porém, não se limita apenas isso. Esses 2 personagens, eles vão ter um conjunto de características comportamentais e de personalidade que são muito exclusivos e que o outro nunca vai ter esse tipo de personalidade também. O semi, ele vai ser aquele personagem super masculino, sempre alto, musculoso, com um olhar sério, muitas vezes tendendo a uma agressividade. Ele pode ser meio amedrontador, vai sempre usar roupas que deixam ele super sexy, vai ter aquele jeito mais bruto, robusto, né, meio grosseiro, tem mais dificuldade em expressar seus sentimentos, geralmente tende a resolver as coisas de uma maneira um pouco mais agressiva. E uma questão bem problemática é que ele sempre vai ter muita possessividade pra cima do uki. Já o uki, ele vai ser uma figura um pouco mais delicada, né, vai ter olhos grandes, um rosto mais fino. Geralmente ele é bem mais baixo que o semi. E ele vai ser, então, mais romântico, mais sentimental, vai se ferir fácil. Geralmente ele tá ali sempre para ser salvo pelo semi. Se preocupa com o seu parceiro. Muitas vezes é o que faz as atividades domésticas, né? Sabe cozinhar e tudo mais. Chora com muita facilidade. Tem uns que estão, tipo, a cada 10 minutos estão chorando. E tem mais uma diversa série de características que podem ser dadas para definir esses 2. Como semi e uki foram termos que surgiram nos mangás, nos animes, inclusive são 2 palavras em japonês, vou começar trazendo alguns exemplos de animes do gênero yaoi, pra gente exemplificar um pouco melhor essa relação dos 2. Que vocês vão perceber que só olhando visualmente, realmente, a gente já consegue ter
uma ideia, noção de qual personagem que é o Semi e qual personagem que é o Uki. Junjo Romântica e Sekaiichi Hatsukoi, que são da mesma autora, Shungiko Nakamura, a gente percebe uma diferença muito grande nos traços entre o Semi e entre o Uki, né? Geralmente a gente consegue perceber isso através do formato do olho. Os Ukis têm um olho maior para ser mais expressivo, enquanto o Semi sempre vai ter esse olhar mais sério. Love Stage, da A.K.A., que inclusive ganhou versões live action tanto no Japão quanto na Tailândia. Esse ainda é bem bizarro, né? Porque o Uki, no início, inclusive, é confundido com uma mulher pelo Semi. Então temos alguns episódios até o Semi descobrir que a sua paixão, na verdade, é um homem. Ele tem todo um processo dele aceitar que ele é apaixonado por um homem, e isso é bem bizarro. Given, que é um dos maiores queridinhos dos fãs de yaoi, realmente é uma história linda, maravilhosa, tudo de bom. Mas ainda assim, só pelos traços a gente consegue identificar, né, quem que é o Semi e quem que é o Uki. E um dos mais recentes a gente tem Sasaki e Miyano, que esse é muito bonitinho, é muito fofinho, mas ele é o puro suco do estereótipo, puro suco do arquétipo do Semi e do Uki. Inclusive o Miyano, ele é um leitor assíduo e fã de BLs, mas mesmo lendo e consumindo romances homossexuais, ele tem muita dificuldade até assumir que ele também é um. E só por isso a gente pode perceber que quem escreveu isso não foi um gay, né? Porque quem é gay e assistiu, eu tenho certeza que não vai se identificar com esse momento de descoberta dele. Então aí vem a pergunta, né? Casais de dois homens possuem essas diferenças, né? Tanto físicas quanto comportamentais? Algumas vezes sim, mas a grande maioria não. Então aí fica a pergunta, né? Que corpos que geralmente possuem maior diferença estrutural, corporal, comportamental e de personalidade? Homens e mulheres. Então, isso na verdade já é uma crítica bem velha, né? Quem é da comunidade do BL já tem entendimento disso, mas a maioria das relações que a gente vê nos BLs são nada mais nada menos que uma relação estereotipada de um homem e uma mulher, em que a mulher é figurizada em forma de um homem. Claro, no caso, isso criando uma visão estereotipada e cultural de uma mulher asiática, né? Entendendo que os BLs geralmente saem lá do Japão, Coreia, Tailândia, e eles têm uma cultura de gênero semelhante, mas que então o Uki representa a visão que eles têm de qual seria o papel da personagem feminina dentro desses cenários. Inclusive, né, para quem assiste também shoujo, né, os romances heterossexuais em anime, percebe que uma personagem feminina de shoujo e um personagem Uki de BL não tem muita diferença entre si, além do gênero. Além disso, a representação do gênero feminino dentro dos BLs é sempre horrível, né? E falando de representação de gênero feminino, é tanto de personagens mulheres que estão presentes dentro dos animes, tanto o Uki em si sendo considerado uma figura feminina dentro desse universo. As personagens femininas são sempre alvos de ódio, né? Porque na maioria das vezes são personagens que estão lá pra atrapalhar o casal. Então elas são criadas para as pessoas que estão assistindo não gostar dela. E o Uki geralmente é um personagem que só se ferra, muitas vezes é abusado tanto física quanto psicologicamente e acaba tendo que passar por diversas situações super bizarras e super machistas, que eu vou qualificar mais como machismo do que homofobia, considerando que o Uki é um personagem, na verdade, feminino. Eu vou deixar aqui na descrição algumas leituras de blogs que falam um pouco mais sobre esse assunto, para quem quiser se inteirar um pouco mais. Inclusive, na maioria esmagadora dessas séries, não tem um único momento em que esses personagens se afirmam como gays ou bissexuais. Sempre são homens que vão se considerar heterossexuais, mas que gostam especificamente daquele outro homem. É um caso à parte, um caso isolado, extremamente específico. Não é como se eles fossem sentir atração por qualquer outro homem além daquele personagem. Eles sempre negam até o fim que são gays, bissexuais, pansexuais. Eles sempre são heterossexuais. Diga, rapaz, você é gay? Deus me livre! Você sabe como é, né? Pra mim, caiu na rede é peixe. Mas por que eles têm essa insistência em representar os personagens dessa forma? Isso tem um motivo e mais pra frente a gente vai explicar isso. Então, indo para o mundo dos BL tailandeses, nós temos essa mesma receita de bolo, os mesmos arquétipos do Semi e do Uki, só que daí sem mais esses termos, que vão aparecer então na maioria esmagadora das séries também. Vou citar aqui alguns exemplos de BLs que eu assisti, porém o mercado de BL tailandês está crescendo muito, né? A gente tem muitos títulos que estão saindo a todo momento. Love by Chance até dá uma quebrada no tabu, por termos o Semi sendo mais baixo que o Uki, porém todas as outras características físicas e comportamentais se enquadram dentro desses arquétipos. Why Are You, My Engineer, outros dois clássicos mais antigos que também estão dentro desses estereótipos. My Engineer, inclusive, tem um episódio bem bizarro em que o casal principal briga
por um não aceitar ser o passivo da relação. Enquanto todos os outros personagens da série ficam afirmando que é óbvio que ele vai ser o passivo por conta do comportamento e personalidade dele. Cutie Pie e You're My Sky também são dois BLs que fica muito nítido essa diferença física entre os dois personagens. E por último, Not Me, que também é muito bom, fez muito sucesso, né, porque todo mundo tava louco pra ver gays trambiqueiros. Porém, também segue esse padrão de diferença de estrutura corporal e um pouco comportamental também. Os atores de BL na Tailândia seguem um marketing muito semelhante aos idols de K-pop na Coreia. Eles fazem shows, eventos, fansigns e muito fanservice com seus parceiros de trabalho nas redes sociais. Mas eles também seguem uma cláusula que não necessariamente é contratual, mas está sempre presente. A gente vê muito que eles têm noção de que eles não podem fazer isso, que é eles não podem namorar. Mais especificamente, eles não podem namorar mulheres. Porque a gente entende que, assim como idols, eles serem LGBTs nunca é uma questão, né? Por mais que eles sejam atores de BL, sempre é pressuposto que eles são heterossexuais. As mesmas mulheres que constituem a maior parte dos seguidores desses atores, elas adoram ver interações entre esses atores, né? Fazendo aquele fanservice básico, muito semelhante a como as fãs de K-pop gostam de ver o fanservice entre os idols, para alimentar aquele fetiche que elas têm, né? Nisso eu vou deixar aqui na descrição o link para um vídeo do canal Global Geek falando sobre o fanservice bem detalhadinho para quem ainda tiver alguma dúvida do que se trata. Mas essas mulheres são também as mesmas mulheres que quando o ator posta uma foto sem camisa, sensualizando, né, se exibindo, vão lá encher de comentários sedentos e fogosos com um forte cunho de desejo e atração por esses atores. Então fica uma dualidade entre querer ver eles tendo relações homossexuais, mas também desejando eles para elas de forma heterossexual. Esse quebra-cabeça tá muito confuso e quem começou ele vai ter que terminar. A gente teve um tempo atrás também um caso muito bizarro, que foi com o reality show His Man, em que eles colocaram 8 homens homossexuais dentro de uma casa por uma semana com o objetivo deles encontrarem um amor. Né? Colocar 8 gays numa casa, né? O que pode dar de errado? Mas então, eram 8 homens que eram abertamente, assumidamente homossexuais. E ainda assim, depois que acabou o reality show, vários desses homens começaram a receber uma enxurrada de comentários com um tom de flerte de mulheres. Sabiam que eles eram homossexuais e ainda assim estavam lá dando em cima deles. Então, o que a gente pode concluir com isso? Que acaba fazendo um link lá com o fato de os personagens de anime nunca assumirem uma homossexualidade ou bissexualidade ou pansexualidade. Que inclusive, acabei esquecendo de falar ali antes, mas personagens de BL também nunca assumem a sexualidade deles. Também são héteros, mas que gostam daquele homem específico. Então, qual que é a conclusão que a gente tem? As consumidoras de BL, né, as fujoshi, elas querem ser agraciadas com as cenas de 2 homens em situações românticas e até sexuais para alimentar os seus fetiches, mas ao mesmo tempo querem que esses homens sejam heterossexuais para elas terem eles como objeto de desejo para si mesmas. Eu vou falar, eu não ia falar não. Eu vou falar. Elas não querem que eles de fato sejam gays. E eles não serem gays de fato é um ponto de importância para elas. Não é que elas, não ligo se ele for. Né? Elas realmente se importam que eles não sejam. Elas querem apenas que esses homens tenham relações entre si para satisfazer os desejos fetichistas delas, mas que também queiram ter relações heterossexuais diretamente com elas. Isso é exatamente a mesma coisa que os homens héteros têm com casais de lésbicas. E também é a mesma cultura que acontece entre as fãs de K-pop e os idols, que volta e meia estão fazendo esse fanservice meio BL para elas, e adoram ver eles nessas interações, mas eles não podem ser gays. Sendo então uma cultura muito machista, homofóbica e bifóbica. Né? Já que mesmo que eles fossem bis, isso provavelmente seria um problema para elas igual, e provavelmente essa bissexualidade deles seria negada e invisibilizada. Vocês não falariam? Antes da gente continuar, se você tá curtindo o vídeo até o momento, eu vou pedir pra você deixar o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, e se você conhece outras pessoas que também assistem BL e quiser dar esse toquezinho nelas pra elas também darem uma refletida, por favor, compartilhe esse vídeo com elas também. Então, felizmente, a gente já consegue ver sinais de melhorias nessa situação. Nós temos séries que têm uma melhor retratação dos personagens LGBT, uma representatividade de verdade, com mais inclusão, mais pensamento crítico e mais conteúdo que é realmente feito
por e para LGBTs. Nós temos, por exemplo, uma série BL filipina incrível, que é Essa Película, ou Like in the Movies, ou Como nos Filmes, com diversos momentos incríveis que mostram de fato como é ser LGBT, com representatividades reais e de bom tom. Nós temos personagens assumidamente gays, assumidamente bissexuais, personagens gordos que não são caricatos e não são motivo de alívio cômico. Pero Carl, I have a favor to ask. Whatever happens, you need to remember, I just got my heart broken. Again. Di ako laging nasasaktan dahil bakla ako. Lagi lang kasi akong nagmamahal. But look, all my achievements are still mine. So don't turn me into a cautionary tale. Masyado akong bongga to be one. Essa série é simplesmente incrível, gente, eu amo. Outra série a ser mencionada é a série tailandesa Bad Buddy, que faz diversas críticas e deboches a essa estrutura narrativa do Semi, do Uki, dos personagens não se assumirem LGBT. ก็ได้หมดแหละแต่มึงอะไม่ได้เพราะมึงหลงกูแล้วไง โอ้นึกว่าเฮียจะแบบ ปกติผมก็ชอบผู้หญิงนะครับ แต่ว่าผมชอบผู้ชายแค่คนเดียว คุณปราณ E vários outros comportamentos desses arquétipos, que então criticam essa linha de pensamento e de produção extremamente retrógrada e heteronormativa. ใครเมียมึงทำไมการที่มึงเรียกกูว่าเมียเนี่ยจะทำให้มึงรู้สึกชนะขึ้นว่างั้น Eu não tô aqui pra dizer que mulheres cis hétero não podem assistir e nem produzir esse tipo de conteúdo. Elas têm toda a liberdade do mundo para fazer isso. Porém, nós, como comunidade LGBT, nós precisamos e, inclusive, exigimos que a nossa identidade seja representada com mais respeito e com mais cuidado. As nossas vidas não podem e não devem ser usadas apenas para satisfazer a imaginação e o desejo de vocês. Nós merecemos que as nossas vidas sejam representadas como elas realmente são, com respeito à nossa existência e à nossa história. Histórias com muita luta, muitas vezes muito sofrimento, muitas dificuldades, mas também muitas alegrias e muito orgulho de ser quem nós somos. Chega dessa história de eu sou hétero, mas esse boy aí macetava. Então, por favor, né, quando forem representar os LGBTs, lembrem que por mais que o público-alvo ainda seja em grande maioria vocês, mulheres cis hétero, é a imagem de outro grupo que vocês estão representando, e não a de vocês. Então esse vídeo fica por aqui. Deixa aqui nos comentários que outras séries que vocês percebem essas problemáticas, ou se vocês já haviam pensado sobre isso, né? Seja você um LGBT que consome esse tipo de conteúdo, ou uma mulher cis hétero. Espero que não tenham ficado muito ofendidas, tá? Mas é a verdade. A gente tá aqui pra agregar e reforçar nossa luta, e não pra ficar disseminando ainda mais intriga. Comentem também que outras problemáticas vocês percebem, né? Que eu posso ter deixado passar alguma que também seja muito importante. E é legal que a gente mantenha esse diálogo, esse debate. Lembre de deixar o seu like, sua inscrição, compartilhar com seus amigos e ativar o sininho para se preparar para o próximo vídeo. Um beijinho mágico e sayonara! Vou dar tchau em japonês porque em tailandês eu ainda não aprendi.